Existem filmes de alienígenas que mostram explosão, guerra, invasão, destruição de cidade, mas Sinais não. Sinais é um filme que usa alienígenas para falar de uma coisa muito maior: medo, luto, destino e principalmente fé. E já parou para pensar que esse é um filme mais sobre fé do que de terror? E sinceramente, poucos filmes conseguem criar tensão do jeito que Sinais cria, usando silêncio, barulho distante, sombras e até a imaginação do espectador. Fala, meus amigos, começando mais um vídeo do Simplifica Cinema. Eu sou Daniel Escovedo e hoje vamos falar de um filme que traumatizou uma geração inteira: Sinais, de M. Night Shyamalan. E sério, aquela cena do aniversário no Brasil abalou o psicológico de muita gente na época. O filme já começa estranho. Mel Gibson acorda assustado, ouvindo gritos dos seus filhos. Sai correndo para fora de casa e vê marcas gigantes na plantação. E aqui já começa o diferencial dos filmes do M. Night Shyamalan, porque ele não sai mostrando tudo. Não tem explosão, não tem nave descendo, não tem guerra mundial, só silêncio. E isso deixa tudo muito pior, porque o filme inteiro trabalha no e se? E se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? E uma coisa que esse filme faz muito bem é criar uma atmosfera do filme. A fazenda parece isolada, o silêncio incomoda, o som do vento incomoda, até o cachorro parece que está possuído no filme. E aos poucos a paranoia começa a crescer. Luzes no céu, barulhos estranhos, notícias na TV e o pior: ninguém entende do que está acontecendo. E aí temos o personagem de Graham, um ex-padre que perdeu completamente sua fé depois da morte da sua esposa. E isso é muito importante para o filme, porque logo no começo percebemos que esse não é só um filme de alienígena. É um filme sobre um homem tentando encontrar sentido no próprio sofrimento. Graham mora numa fazenda isolada com seu irmão Merrill, interpretado por Joaquin Phoenix, seus 2 filhos e um vazio gigantesco dentro dele. E as crianças completamente assustados antes mesmo dos aliens chegarem. E principalmente Bo, a menina da água. A garota deixa copo d'água por todo o canto da casa, dizendo que está contaminada. No início você não liga muito, mas no final do filme você entende o real motivo dela fazer isso. E depois disso, começam os acontecimentos estranhos: cachorros surtando, barulhos no milharal, vultos no telhado. E o filme faz uma coisa genial: quase nunca mostra claramente o alienígena. Tem uma cena incrível em que Meryl vê uma figura em cima da casa e o alienígena aparece só por segundos, mas isso já basta para criar uma tensão absurda. O Shyamalan entende perfeitamente que o medo do desconhecido é muito mais forte. Depois disso, Graham começa a ligar TV e rádio e descobre que sinais iguais estão aparecendo o mundo inteiro. E aí o filme muda completamente de escala. Não é mais só a fazenda deles, são as fazendas do mundo inteiro. Após ver essas notícias, a policial que vai visitar a casa do padre fala para ele levar as crianças para a cidade, para elas não ficarem preocupadas com as notícias. Aí ele leva as crianças e seu irmão para a cidade para distrair a cabeça. Chegando lá, eles se separam e minutos depois eles se encontram para comer uma pizza. Mas assim que eles comem a pizza, eles veem um cara estranho passando e ele, meio que sem graça, entra no carro e vai embora dali. E aí nós descobrimos que foi ele que matou a esposa do padre. Ao longo do filme, vemos vários flashbacks de como foi o dia do acidente. E o diretor não entrega de uma vez a cena completa, porque ele separa em pedaços e a cada momento importante do filme, ele coloca o flashback de volta e solta mais informações que serão essenciais para o final do filme. Uma sacada bem genial do diretor, e muitos filmes hoje em dia não fazem isso. E de curiosidade, quem faz o papel desse cara que mata a esposa do padre, o personagem de Mel Gibson, é o próprio diretor M. Night Shyamalan. E no caminho de volta para casa, o filho do padre utiliza uma babá eletrônica para pegar os sinais dos alienígenas e acaba ouvindo a conversa entre eles, numa cena bem legal, em que todos eles têm que se ajudar para poder captar sinais. À noite do mesmo dia, Graham escuta o cachorro latindo e vai nas plantações ver o que é. E assim que a lanterna dele cai e ele pega de volta, ao ligar, ele consegue ver só a perna do alienígena passando, sendo uma das cenas mais marcantes do filme até hoje. Assim que ele volta, Graham e Meryl têm uma conversa bem interessante sobre como as pessoas pensam quando passam por certas situações. Uns pensam em milagres e sinais, aí o nome do filme, e outras como pura sorte ou acaso, mostrando a diferença de pessoas religiosas e pessoas sem fé. No dia seguinte, o padre vê seus filhos usando chapéus de alumínio, e seu filho diz que os ETs conseguem ler as suas mentes, e mostra para o seu pai o livro que ele comprou sobre aliens, e mostra uma cena bem sinistra de uma parte do livro que aparece uma casa idêntica a deles e 3 pessoas mortas, um pai e 2 filhos. Parece um pouco com a nossa casa, não é? As mesmas janelas. Que estranho.
De repente, um telefone toca e Graham vai atender, mas a ligação rapidamente corta, mas por incrível que pareça, Graham sabe que é a voz do cara que matou a sua esposa e vai pra casa dele ver ele. Assim que ele chega lá, ele não encontra ninguém na casa, mas vê o carro de Ray, o personagem de Shyamalan, completamente paralisado de medo e com o carro cheio de bagagem. Ray diz pro padre que se desculpa pela morte da sua esposa e diz que ouviu falar que a fraqueza dos ETs é a água e diz que prendeu um deles na casa dele, na despensa. Mas mesmo assim, o padre entra na casa e tenta enxergar o ET dentro da despensa, com o reflexo de uma faca. Mas assim que ele sai e volta do lugar, o ET tenta agarrar ele por debaixo da porta e Graham corta os seus dedos no susto. E aí chegamos naquela cena, a cena que traumatizou metade das crianças nos anos 2000, o famoso vídeo do aniversário. Sério, se você era criança nessa época, com certeza essa parte do filme te traumatizou. Mary está vendo televisão quando aparece a reportagem falando de uma possível criatura foi filmada no sul do Brasil. E o filme faz você esperar, até que o alienígena atravessa a rua. E falando sério, essa talvez seja uma das cenas mais assustadoras do filme inteiro, porque parece documental, parece real e acontece muito rápido, parecendo uma gravação verdadeira. E o pior, o alien aparece por literalmente 2 segundos, e mesmo assim marcou uma geração inteira. Tá lá atrás! Depois desses acontecimentos, praticamente todo mundo da casa acredita tudo sobre ETs e tem mais medo ainda de uma possível invasão. Menos Graham, que além de perder a fé, não consegue acreditar nem o que tá vendo. E após ele chegar em casa, eles discutem sobre o que fazer, já que nas notícias falam de uma invasão em breve. Se eles vão pra casa perto de um lago ou passam os seus últimos dias juntos, na casa trancafiados. E numa rápida votação, a maioria prefere ficar em casa, uma grande janta realizada em família. Só que durante o jantar, o filho Morgan pede para fazer uma oração antes da janta. E Graham de jeito nenhum quer fazer e obriga todos a comerem logo, fazendo sua filha e filho chorarem. Mas no final todos acabam chorando, se abraçam e sempre unidos. Mas logo ouvimos os alienígenas através da babá eletrônica, se comunicando e começam a invadir a casa. Todos correm para o porão para não serem pegos pelos aliens. Assim que chegam no porão, seguram a porta com os alienígenas do outro lado, tentando invadir. Mas Graham e Meryl se lembram de uma passagem de ar que poderia ser utilizada pelos ETs para tentar invadir o lugar. Só que no momento em que eles começam a procurar essa passagem, nós temos essa outra cena de terror marcante no filme. O quê? Após isso, Morgan começa a ter uma crise de asma e Graham diz que eles deixaram o remédio dele lá em cima e não tem como pegar agora. E apesar dele tentar controlar a situação, tentando fazer um exercício de respiração com o filho e conversando, ele começa a se revoltar com Deus, falando que não vai perder o seu filho igual a sua esposa. Sendo que aí percebemos que a perca da fé dele foi mais por uma revolta com Deus, não entendendo por que isso está acontecendo com a vida dele. Após isso, todo mundo dorme e aí vemos o final do flashback, mostrando o que aconteceu com a esposa do Graham. E vemos pela última vez o homem que havia conversado com ele um pouco antes, a que matou a sua esposa. O filme corta para Graham acordando na manhã seguinte, com Morgan dormindo tranquilo. Meryl diz que escutou no rádio que os alienígenas foram embora, e todos eles saem de volta para a parte de cima da casa, na sala. Porém, um dos ETs ficou para trás, bem aquele que o padre arrancou os dedos e pega a Morgan como refém. E nesse momento, todo mundo fica em choque e não sabem o que fazer. Mas nesse momento, Graham tem uma revelação e conecta todos os pontos. Agora, vemos o que aconteceu com a esposa do Graham. Ela tá ali, entre a vida e a morte, e ele tem a chance de se despedir dela. Só que preste atenção, antes dela morrer, o que ela diz. Diga, Morgan, para brincar. E diga, amor, para sempre ouvir o irmão. E diga a Graham, diga a ele. Via e ao Meryl, para bater com toda a força. Saindo do flashback, Graham conecta todos os pontos e percebe que Meryl está exatamente ao lado do seu taco de beisebol. Só que tem uma cena no meio do filme de um cara falando que Meryl tem um histórico de ter uma rebatida de beisebol muito forte. Por isso que não conseguiu ter uma carreira no beisebol. Graham conecta o primeiro ponto, do porquê seu irmão nunca construiu carreira
e ficou morando com ele junto na casa, justo porque ele precisava estar ali, naquele exato momento. De primeira, ele não entende o que está acontecendo, até que ele vê e pega o taco de beisebol para bater no ET. Só que antes disso, o alienígena lança veneno no nariz de Morgan. Após isso, Meryl ataca o alienígena, que solta o Morgan no chão, e Graham corre para pegar seu filho e vai para fora da casa. Só que antes, o Meryl dá uma outra batida no alienígena, que cai e derruba os copos de água que a Bo espalhou pela casa toda. E eles percebem que a água é um ponto fraco dos alienígenas, que é nesse momento que Graham conecta mais um ponto. A Bo tinha esse toque de perceber que a água estava contaminada, simplesmente para espalhar pela casa inteira. E era justamente isso o ponto fraco do alienígena, e que era necessário para que ele não conseguisse concluir o seu plano. O Graham corre para fora de casa, coloca o remédio de asma no Morgan, e depois de matar o alienígena, o Meryl e a Bo correm lá pra fora. E é quando o Graham conecta o último ponto. Essa é a real razão de Morgan ter asma, para que quando aquilo acontecesse, os seus pulmões estivessem fechados e não recebessem o veneno do alienígena. Então Morgan acorda e temos um grande momento. Morgan pergunta ao seu pai se alguém salvou sua vida, e aí nesse momento, em que a família está totalmente reunida, Graham conectou todos os pontos e percebe que tudo não foi por acaso, mas sim um plano de Deus. E na última cena do filme, quando se passa alguns meses, vemos Graham novamente voltando a ser padre. O final do filme divide a opinião de muita gente até hoje, porque descobrimos que a água é mortal para os alienígenas. E muita gente fala do porquê os ETs virem para um planeta que mais da metade do seu território é feita de água. E sinceramente, faz muito sentido criticar isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, a construção dos personagens e do filme é tão bom e conseguimos considerar esse final, que realmente não faz muito sentido mesmo. Porque o filme nunca foi muito técnico ou científico, sempre foi sobre destino, coincidência, fé, tudo no filme acontece para chegar naquele momento final. O grande diferencial de Sinais é que o filme quase não mostra os alienígenas, e isso deixa tudo muito pior, porque o diretor M. Night Shyamalan entende uma coisa genial sobre terror. Nossa imaginação é mais assustadora que um monstro. Quando o filme mostra uma sombra no telhado, já basta. Você completa o resto na cabeça. E isso cria uma tensão absurda. Principalmente porque os personagens também não entendem do que está acontecendo. E diferente de muitos filmes de invasão alienígena, aqui tudo parece muito íntimo. O mundo pode estar acabando, mas o foco continua sendo uma família presa dentro de casa, lidando com medo. Sinais com certeza não é o melhor filme do M. Night Shyamalan, mas é facilmente o mais traumatizante para quem cresceu nos anos 2000. E mesmo com alguns furos, o clima desse filme ainda funciona e muito. Pra mim, um filme nota 7.9. E se você gostou do filme, comenta aqui. Qual cena te traumatizou mais em Sinais? Curte o vídeo, se inscreve no canal e semana que vem tem mais. Valeu!